causar climão aqui. Com o Eduardo Afonso. Vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres chega com as informações do Flamengo para atualizar para a gente o que tem ou o que também talvez não tem de muita novidade aí no rubro-negro, né, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, abraço Bruno, beijo Mari Pereira, abraço Jailson, todos aí no Sport Center. Por enquanto o Flamengo naquele banho-maria, naquela mais tranquilidade, digamos, no mercado, porque busca com a calma que julga ser devida neste momento, considera tendo um elenco bem competitivo para a temporada 2025, que necessita de reforços sim, mas tudo no seu tempo. Uma batida meio John Textor, como a gente falava há pouco tempo do Botafogo na busca pelo seu treinador. O Flamengo está meio nessa batida aí, e também porque entende que a diretoria já tinha avisado isso, né? Já falou algumas vezes o próprio presidente, o BAP, assim que foi eleito e logo na sua posse também falou da questão financeira. O Flamengo teria que apertar um pouco os cintos e entender exatamente o fluxo de caixa, como estaria acontecendo, que o Flamengo teria de verba necessária. E o José Boto, diretor técnico português, ele avisou também que as verbas são suficientes para o Flamengo se reforçar, mas não são tão abundantes assim, então o Flamengo tem que dar o tiro certo, por isso analisa com muita calma. Mas está bem blindado nesse momento o Flamengo sobre exatamente o que o Flamengo, os nomes que o Flamengo deseja nesse momento. Vaza basicamente nada, muito pouco, mais informações que chegam de fora mesmo, então o Flamengo está bem blindado nesse momento em relação a isso. A gente não está aqui para enganar o torcedor, nada nesse sentido. Então o Flamengo está bem blindado em relação a reforços. Já saíram o Davi Luiz, o Gabigol também, né? O Gabigol foi para o Cruzeiro, Davi Luiz em fim de contrato, ainda não acertou com nenhum clube, e o Fabrício Bruno tem boas possibilidades de seguir para o Cruzeiro aí numa negociação, até porque a diretoria do Flamengo também já tinha avisado que teria possibilidade de fazer caixa. O Wesley seria uma possibilidade também muito desejado aí por clubes europeus, cresceu muito, então o Flamengo está nessa balança ainda de analisar internamente as suas finanças e observar o mercado, e aí todo mundo sabe que um alvo muito claro é a posição do ataque para substituir ali o Gabigol, especialmente no momento que o Pedro ainda está lesionado. Mário, Bruno. Vamos então por setores, né? A gente fala, claro, sobre o setor ofensivo, mas também da parte defensiva. Os números dos zagueiros, então, pelo Flamengo em 2024, o Fabrício Bruno com 56 jogos, 51 como titular, 76,7% do total do time, assim como o Léo Pereira. E aí o Davi Luiz já com uma porcentagem menor de aparição, né, nas partidas do rubro-negro. De certa forma, existe uma preocupação com... A palavra é desmonte na parte da zaga do Flamengo, é isso, Jailson? Bom, vai faltar gente. Vai? Para mim vai faltar gente, porque o Fabrício Bruno, ele jogou bastante na temporada passada, até quando perdeu a posição, depois que o Felipe Luiz assumiu, já deixou muito clara a preferência dele pelo Léo Ortiz, que estava jogando de volante, com o Tite, enfim, não, volta você para o seu lugar, para a zaga, por conta da saída de bola. Então ficou estabilizado lá, Léo Ortiz e Léo Pereira, estabelecido, né? E é estabilizado também. Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Fabrício Bruno, ele foi utilizado em alguns jogos porque a gente sabe como é que é o calendário aqui do Brasil. Então o Fabrício Bruno foi utilizado. Sai o Davi Luiz, que também foi utilizado em algumas partidas porque que precisava de rodagem, com experiência e tudo mais, mas aí é mais questão salarial, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas sai o Davi Luiz e agora pode sair o Fabrício Bruno. Vão ficar os dois titulares, Léo Ortiz e Pereira, volta o Pablo, que no ano passado que foi campeão lá com o Botafogo, só que só jogou 2 jogos na temporada passada, e os garotos da base, que é o Cleiton, que é um zagueiro canhoto, que, enfim, a diretoria, assim, a torcida, né, bota muita expectativa também, é um zagueiro ágil, joga também, às vezes, já jogou como lateral esquerdo, e tem o Iago, que é o garoto da base, era capitão da base, mas é aquilo. São meninos. São 2 garotos que vão ter que ou suprir essa necessidade se o Fabrício Bruno mesmo sair, mas ao meu ver, pelo andar da carruagem, acho que o Flamengo vai precisar contratar um zagueiro para fazer essa reposição, porque pelo menos um
que aí ficariam pelo menos 5 jogadores, se o Pablo for mesmo utilizado, e 2 garotos da base. O Fabrício, ele é assim, ele tem esse peso de ser inegociável para o Flamengo? Porque a gente estava falando, por exemplo, do Paulinho. Poxa, vendeu por tantos milhões o Atlético para conseguir alguém do mesmo nível, não consegue por esse valor. Tem esse peso no Fabrício? Não. Tanto que no ano passado chegou a proposta. Que foi maior ainda. Foi maior do Oeste. O Flamengo aceitou e o que a gente ouviu na época é que recusou por conta da questão salarial, que seria a mesma do que ele recebe no Flamengo. Opção do jogador, né? Opção do jogador. O Flamengo aceitou. O Flamengo já tinha aceitado. A opção dele de não ir. A questão agora é que com o Felipe Luiz ficou claro que ele perdeu espaço. A titularidade que antes, com o Tite, era do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz deslocado para volante, agora não. Com o Felipe Luiz mudou completamente de figura. Léo Ortiz titular, junto com o Léo Pereira, e o Fabrício Bruno reserva. Se ele tinha aquela ambição de jogar na Europa e tudo mais, acabou recusando, ele já é um cara de 28 anos, e ele vai querer continuar jogando como titular, e ele já sabe que não vai ser titular no Flamengo, ele está procurando um clube que ele seja titular. Por isso que ele também deve estar vendo com bons olhos essa transferência para o Cruzeiro. Valor 15 milhões de euros? Isso não chega a 15 milhões de euros? Acho que não. Pedro... Não, era 8 milhões. O Flamengo estava. O Cruzeiro aumentou e esticou a corda para 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. É isso, Pedro? 8 milhões de euros. Entre 7 e 8. Acho que é isso. Pedro vai saber mais do que eu. Qual que é É um valor de 7 milhões de euros, né? É isso. Por 70% dos direitos do Fabrício Bruno, com possibilidade de bônus ali. Em caso de conquista, poderia chegar a 8 milhões de euros. Seria nessa faixa, o Flamengo mantendo um percentual do jogador, com, enfim, possibilidade dele ser negociado aí, porque muita gente internamente, dessa nova diretoria até, considera que o cavalo selado, premiado do Fabrício Bruno aí passou, porque aquela proposta de 14 milhões de euros do West Ham, de fato, não acreditam que vai se repetir, que foi algo realmente muito fora da curva, na onda ali, surfando na onda dele, convocado para a seleção brasileira, era titular, e realmente agora é muito difícil um jogador de 28 anos voltar a ter uma proposta desse naipe, né? Porque ele jogou as partidas contra a Espanha e Inglaterra. Sim. Não foi que ele jogou... Amistoso X, né? Então, posso falar assim? Pode. A diferença entre essa questão do Fabrício Bruno e do Wesley, por exemplo, que hoje é o cara que está sendo super ventilado no mercado europeu. Naquela ocasião, o Wesley estava em baixa com o Tite, não era tão utilizado, e teve uma proposta da Atalanta, e o Flamengo não liberou. E o Fabrício Bruno era o contrário, era jogador de seleção na ocasião. Eu tô falando tecnicamente. Ainda foi não bem, tô falando de diferença. Então, não tô falando de diferença de idade. Tô falando tecnicamente. Só que aí agora, o Wesley termina. O Wesley termina em alta, um jogador indiscutível, indispensável no esquema do Felipe Luiz Flamengo. Para mim, até na reta final, junto com o Gerson pelo lado direito, foram os 2 principais jogadores do Flamengo, e agora o Wesley pode ser vendido por um valor ainda maior do que foi na ocasião oferecido pela Atalanta, e o Fabrício Bruno perde completamente assim. Uma metade do preço. Metade do preço do valor de mercado. Dá a impressão assim, de que, no meu ponto de vista, não é um jogador descartável de elenco, tá? Acho que é um zagueiro que te dá uma estabilidade, que formou uma dupla muito interessante com o Léo Pereira, é escolha técnica mesmo do Felipe Luiz, mas o Flamengo está disposto a negociar, porque ele teve aquele montante de dinheiro que por conta do jogador não saiu, e agora ele tem a metade do valor que ele também pode negociar. Então, assim, o Flamengo está disposto a negociá-lo. A impressão que ele dá para mim, assim, no mercado é de que ele está disposto a negociar o Fabrício Bruno. Negociar com o Cruzeiro é uma questão? O Flamengo deveria avaliar, porque a gente falava sobre o Atlético negociar com o Palmeiras. Entende o Cruzeiro dessa forma, como um rival direto pelos títulos que o Flamengo vai brigar. Acho que não me passa a impressão que para o Flamengo não é uma questão. Mas vai disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não, eu digo o Flamengo entendendo aquele como homem rival. ali, ó, que tá na nossa tela, que é o Felipe, né? Sim. Porque já o até Felipe... viralizou uma foto dele aí, voltando no voo já, analisando era o que o Pedro estava falando, porque ele conhece bem quem tá na base. Sim, mas é o estilo... bem o Fabrício, né? E é o estilo de jogo que o Felipe Luiz prefere. Assim, ele deixou claro que ele prefere que os zagueiros saiam jogando, saiam com os pés, e o Fabrício Bruno se notabilizou muito, né? Até falando muito com o Pedro Torres durante o ano passado sobre velocidade. Se garantia muito na velocidade e tinha algumas questões com a bola no pé na saída de bola.
E o Felipe Luiz deixou muito claro desde o início, eu prefiro o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz me dá melhor a saída de bola. O Fabrício Bruno, inclusive, em alguns momentos, ele confiava tanto na velocidade dele que ele deixava o atacante dominar a bola. E em alguns momentos isso teve prejuízo técnico ao Flamengo, enfim, em perder alguns jogos importantes por conta disso, por conta dessa confiança na velocidade dele. Mas para o Felipe Luiz, como você falou que a resposta está com ele, o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta, ele já deixou claro. Quero que meus zagueiros comecem a construção do meu jogo. Para isso, na mão dele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira são o mais importantes. O que a Mari falou, assim, em relação ao Fabrício Bruno compor o elenco, eu acho que é um baita zagueiro para compor o elenco na questão do Flamengo, na situação do Flamengo. É um zagueiro. Abrir mão do Fabrício Bruno, não é isso. Não dá para abrir mão do Fabrício Bruno. Só que se a proposta financeira é boa para o clube, e aí o Felipe Luiz entende que é tranquilo de suprir essa necessidade. Agora, a gente já viu, né? Eu acho que o Pedro vai me ajudar. Eu tô tentando lembrar qual foi a última vez, Mari, que era um início assim, de temporada tão tranquilo. Ele vai lembrar com toda certeza, né? O Pedro, porque eu fiz o recorte desde quando eu estou aqui. Eu estou aqui. Você ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. Premiadíssimo. Isso. E aí... Eu não para um Torres. Foi a janela de 14 para 15. Não era... Não, impossível. Foi na janela de 14 para 15. E aí era o Guerreiro. 14 para 15 foi o Não era o Guerreiro, Pedro, saindo do Flamengo, saindo do Corinthians, indo para o Flamengo. Nossa. Aí depois teve Diego Ribas. Acho que ele até chegou no meio de 15, né? Então, mas era isso daí, era início de temporada. Aí eu acho que teve o Conca uma vez. Diego chega em 15. Diego Ribas teve a Aeroflá. Teve Rueda que não sabia se ficava ou se ia. Teve pandemia com o Jorge Jesus indo embora. Sim. Desse jeito eu não lembro, Pedro. Desse jeito, se você quiser analisar como uma maneira um pouco mais calma e analisando de maneira pontual, eu lembro, acho que lá quando o Flamengo foi ex-campeão brasileiro em 2009 para 2010, porque aí ficou só naquela de Wagner Love, e aí até contratou o Wagner Love, enfim, foi a grande contratação do amor, portentoso Império do Amor, né? Então, acho que foi mais naquela questão lá, porque desde então, olha, janelas conturbadas, enfim, sempre teve um sassarico ali na janela do fim